Salve, salve meus queridos, minhas queridas, gente boa. É, e aí, tudo certinho com vocês? Espero que esteja. Aproveitem amanhã, né, já que vocês acordaram cedo, para prestigiar a minha voz, né, cara? Escutar minha voz falando aqui no seu ouvido, se você estiver usando um fone de ouvido agora. Se não, você está me escutando em alto bom som aí na sua casa. Bom, então, hoje eu trouxe a última parte do conteúdo de concentração de soluções que a apostila traz, certo? Eu ia trazer algumas coisas a mais que a apostila, mas infelizmente, como a gente está nesse período que eu vou ter que dar as duas frentes, né, a minha e a do Dani, eu vou me prender mais na apostila, certo? E que é o mais importante ali, né, o principal desse assunto. Então, para nós falta de concentração, falta a gente ver o título em volume. Né? Título em volume é muito parecido com o título em massa, né? Só que, ao invés de usar massa de soluto e massa de solução, a gente usa volume de soluto e volume de solução, beleza? A gente pode multiplicar essa conta por 100 e daí a gente tem o título em porcentagem, beleza? Acho que vocês conseguem ver minha setinha aqui. Então, sempre que está lá o título em porcentagem, por exemplo, 80%, eu venho aqui e escrevo o número 80, né? E faço a minha conta, incluindo a multiplicação pelo 100 aqui, beleza? Então, olha esse exemplo que eu trouxe. A aguardente 51 apresenta teor alcoólico de etanol 39% em volume. Essa simbologia aqui significa em volume. Se fosse M sobre M, seria em massa. Né? Se fosse M por V, seria massa por volume. Em um lote com 500 litros de aguardente, qual o volume de etanol total presente no lote? Né? Então, se cada garrafa tiver 1 litro, em um lote de 500 garrafas, aí, quanto de etanol que tem lá dentro, de álcool? Né? Então, olha só como é fácil resolver o problema com o título. É só aplicar a fórmula. Né? O título em volume, o título é 39%. Eu quero saber qual que é o volume de soluto, ou seja, de etanol, que está presente em 500 litros de solução, né? O volume total, multiplicado por 100. Né? Aqui eu repeti, né? Aí faz as contas. Né? Isso aqui é matemática daí, né? Corta... aqui, minha setinha. Corta os dois zeros aqui com os dois zeros aqui, passo 5 para lá multiplicando. Então, 195 litros de álcool. Beleza? Então, quer dizer que nesses 500 litros total, tem que ter 195 litros de álcool ali dentro. Né? Você pode fazer agora, essa aqui é a pira, né? Agora você começa a ver as coisas de um outro jeito, tá ligado? Se você vê uma garrafa dessa, digamos assim, em algum lugar, em algum lugar que você esteja e tenha uma garrafa de 51, você vai olhar lá o teor alcoólico dela e você vai entender que ali dentro daquele volume, uma certa porcentagem equivale ao etanol. Show? Aqui eu deixo para vocês tentarem fazer, né, enquanto vocês estão ocupados aí pela manhã, para aplicar aí, né, a fórmula. Então, deseja-se preparar uma mistura contendo 20% de etileno glicol dissolvido em água. O etileno glicol é uma substância que pode ser usada para resfriar radiador do carro, resfriar o motor do carro. Sabendo que não consigo ver o volume aqui porque o meu coisinho de gravação está em cima, tantos litros de etileno glicol em um reservatório, qual o volume de solução que pode ser preparado e quantos litros de água são necessários. Então aqui a gente tem o título, temos o volume de soluto e queremos saber o volume de solução. É só aplicar a fórmula, manda ver aí, aproveita um tempinho aí, se quiser pausar a aula pode pausar, né, para você resolver. Aí esse exercício eu comento com vocês logo mais, né, na hora que a gente se encontrar na live. Beleza, galera? Então, título é isso, assim, uma fórmula resolve os nossos problemas. Existe uma outra unidade de concentração que a gente ainda precisa ver, que se chama partes por milhão. Partes por milhão a gente abrevia como ppm, partes por milhão. Então, a parte por milhão pode ser dada em massa e ela tem uma fórmula também. É a massa de soluto dividido pela massa de solução. Bom, daí a gente pensa, né? Bom,
Mas massa de soluto pela massa de solução não era o título em massa? Sim. Entretanto, aqui no ppm, a gente vai ter que usar essas unidades em cada uma dessas partes da fórmula ali. Tá? Então, a massa do soluto a gente vai colocar em miligramas e a massa da solução em quilogramas. Beleza? Tem que ser assim, né, para depois ficar dividido por milhão. Eu não vou me prender muito nessa explicação. Tem que ser assim, tá? Tem que ser nessas unidades. Então, olha esse exemplo. O fluoreto de sódio pode ser adicionado à água tratada para ajudar a evitar cáries na população. Um técnico dissolveu 4,8 vezes 10 a menos 3 gramas de fluoreto de sódio em água suficiente para 6 kg de solução. Qual é a concentração de fluoreto de sódio em partes por milhão, em ppm? Bom, claro, pode pausar aí, né? Tenta fazer também, antes de eu continuar aqui falando a coisa. Eu podia colocar assim, falar, ó, colocar minha imagem aqui no cantinho da tela, tá ligado? Ah, enquanto vocês fazem o exercício, eu vou fazer um exercício também. Daí fazer, polichinelo, pá, tirar a camisa, mas não. Pausa a aula aí, daí vocês fazem. Então, eu vou resolver aqui, ó. 4,8 vezes 10 a menos 3 gramas é a mesma coisa que 4,8 miligramas. Galera, isso tem que estar na cabeça, assim, a partir de agora, principalmente a partir de agora que a gente vem estudando unidades de concentração. Quando você vê 10 a menos 3, é a mesma coisa que falar miligrama. Miligrama quer dizer 10 a menos 3 gramas, certo? Então eu já transformei, ó. Eu vi que estava escrito 10 a menos 3, então eu sei que isso é a mesma coisa que miligramas. Então é só jogar na fórmula. Qual que vai ser a concentração em partes por milhão? É a massa do soluto em miligramas dividido pela massa da solução em quilogramas. Olha que legal. 0,8 partes por milhão de fluoreto de sódio nessa água aí que vai tratar a população, vai ajudar a não ter cáries. Isso acontece de fato, tá? O flúor é adicionado na água tratada, uma para ajudar a matar micro-organismos, mas também principalmente para evitar, reduzir, né, a incidência de cáries na população. Aqui, isso. Aqui é um outro exemplo, esse para você tentar aí também enquanto você está assistindo a aula, né, como uma atividade. Então, ó, no rótulo de uma garrafa de água mineral, água mineral entre aspas, o que será que é água mineral entre aspas? Lê-se entre outras coisas. Conteúdo 1,5 litros e tem 20 ppm de bicarbonato de cálcio. Com base nesses dados, determine a massa de bicarbonato de cálcio dentro dessa garrafa aí. Tá? E olha só que legal, aqui o ppm foi dado em massa por volume. Né? Então você pode usar essa relação. Ó. A quantidade em ppm é a massa de soluto em miligramas, dividido pelo volume da solução em litros. Também dá para fazer assim. Daí vocês fazem e, claro, depois eu comento com vocês. Beleza? Certo? Ou então, dá para pensar por regra de 3. Então, a regra de 3 nos diz o seguinte. O valor em partes por milhão é a mesma coisa que, se eu tiver x partes por milhão, é a mesma coisa que ter x gramas de soluto para cada 1 milhão de gramas de solução. Então, você pode fazer por regra de 3 também essa bagaça. Né? Essa bagaça, esse cálculo. Né? Beleza? Então vamos lá. A contaminação, fala aqui umas paradas. Vamos lá. Dentre os metais pesados há o chumbo, que é um contaminante de águas e solos, que é um metal relativamente abundante na crosta terrestre, tendo uma concentração ao redor de 20 partes por milhão. Uma amostra de 100 gramas da crosta terrestre contém qual valor em miligramas, né, de chumbo? Então, vamos lá, se a concentração é 20 partes por milhão, né, 20 ppm, 20 ppm é a mesma coisa que 20 gramas de soluto em 1 milhão de gramas de solução. Observe que aqui o nosso soluto é o chumbo e a nossa solução é a crosta terrestre, né? Ele está lá difundido pela crosta terrestre.
Então, se para cada 1 milhão de gramas de crosta terrestre eu tenho 20 gramas de soluto de chumbo, se eu tiver 100 gramas de crosta terrestre, quantos gramas de soluto, quantos gramas de chumbo tem ali? Né? Então dá para fazer por regra de 3 também, acho que às vezes é até mais fácil, tá bom? Faz as contas, né? Daí aqui é multiplicação rápida, né? Olha só, 2 vezes 10 a menos 3 gramas de soluto. Eu sei que o 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que a palavra mili. Então, 2 miligramas de soluto. A resposta, letra D aqui do exercício. Não coloquei aqui, né? Mas não tem problema, a letra D é a resposta. Então, dá para fazer tanto pela fórmula quanto por regra de 3. Ok? Existe também a parte por milhão em volume. Então, olha lá, só muda que lá em cima vai ser volume de soluto e embaixo vai ser volume de solução. Ué, mas isso é o título? Não, né? Desde que seria o título, né? Mas quando você coloca as unidades do volume de soluto em mililitros e embaixo coloca o volume de solução multiplicado por 1000 litros, né? Então vamos para a parte por milhão em volume agora. Né? Parte por milhão em volume é muito parecido com a parte por milhão em massa. Né? Vai ser volume de soluto dividido pelo volume de solução. Entretanto, aqui ó, a gente tem que colocar os valores nessas unidades. Tá? Então o volume de soluto vai em mililitro e o volume da solução, que é dado no enunciado, você tem que colocar ele em litros e ainda multiplicar por 1000. Quer ver como? Olha só esse exemplo. Um balão de 10 litros, volume total, né? Volume total do balão, contém uma mistura dos gases nitrogênio e hélio. O volume de nitrogênio dentro do balão é de 2 litros e o volume de hélio é o restante. Calcule as concentrações de cada gás em partes por milhão em volume. Então, sabendo, né? Claro que 2 litros equivale a 2.000 mililitros, beleza? Então é só substituir. Partes por milhão vai ser o volume do soluto, que nesse caso eu tenho nitrogênio e hélio misturados, né? Então não seria bem um dissolvendo o outro, né? Meio que os dois se dissolvem juntos ali, né? Mas se eu quero calcular a concentração do nitrogênio, eu vou usar os dados do nitrogênio, eu vou admitir que ele é o soluto, certo? Então, 2 litros, 2.000 mililitros de nitrogênio, dividido pelo volume da solução. Qual o volume da solução? 10 litros. Entretanto, eu tenho que pegar esse valor em litros e multiplicar por 1000. É assim que faz, tá? Tipo, é assim, né? Esse é o jeito que faz. Faz as contas, 0,2 partes por milhão de nitrogênio. Aproveita e tenta fazer para o hélio, tá? Já que faz uma para o nitrogênio, né? E faz agora para o hélio. Né? Vê qual é o volume de hélio e calcula aí a concentração em ppm. Ok? Ou então dá para fazer por regra de 3 também. Ó, x partes por milhão é a mesma coisa que x litros de soluto em cada 1 milhão de litros de solução. Então olha por exemplo aqui, ó. A concentração de CO2 na atmosfera foi de 407,8 partes por milhão em volume no ano de 2018. Em uma amostra de 1 metro cúbico de ar, ou seja, de solução, qual o volume de CO2 presente? Então dá para fazer por regra de 3. Você tem o ppm, ó, x ppm, 407,8 ppm. Então é a mesma coisa aqui, 407,8 litros de soluto em 1 milhão de litros de solução. Mas você não está estudando 1 milhão de litros de solução. Você está estudando 1 metro cúbico, que é a mesma coisa que 1000 litros de solução. Então daí é só calcular quantos litros de CO2 vai ter em 1000 litros de ar. Essa eu deixo para vocês fazerem aí, enquanto estiverem ocupados com as atividades, beleza? Esse aqui é meio que um resumo, ó. Você pode, ó, a parte por milhão, em massa, eu uso essa daqui, ó, miligrama por quilograma. Em volume, eu uso essa daqui, ó, mililitro para cada 1000 litros. Em massa por volume, você pode usar qualquer uma dessas. Tá? Você pode usar, na verdade, qualquer uma dessas relações. Ó, grama de soluto por tonelada
de solução, micrograma de soluto por grama de solução, tanto faz, né? Essas unidades você pode brincar com elas aí, tá? Mas tem que obedecer uma dessas proporções. Beleza, de concentração é meio que isso. Tá? São essas as unidades de concentração que a gente estudou até agora. Existem outras unidades de concentração, como por exemplo a molalidade, né? Parecido com molaridade, né? Mas se chama molalidade com L, lidade. Parece cebolinha falando, mas essa não vou me prender aqui agora, tá bom? E vamos seguir. Vamos agora com uma ferramenta, né, um procedimento que é bastante útil nos laboratórios, que é a diluição de soluções. Tá? Diluir significa adicionar solvente. No nosso caso, né, como a gente, quando fala diluição, normalmente a gente está falando adicionar água. Aqui onde está escrito solvente, para os nossos estudos pode admitir que é água, tá bom? Então, o que acontece numa diluição? Quando você adiciona água, aumenta o volume da solução. Né? Quando você faz um suco que ficou muito forte, você tem que adicionar água para aumentar o volume dele. Né? E quando aumenta o volume pela adição de água, diminui a concentração. É isso que é importante compreender na diluição. Quando a gente adiciona água, aumenta o volume e diminui a concentração. Tá? É um inverso do outro. Então, o que acontece é que as moléculas vão ficar mais espaçadas, né? Vai ter mais espaço entre elas aqui. Beleza? Muito bem. Então, o que vai acontecer, por exemplo, se eu pegar lá 100 ml de solução de cloreto de sódio, 1 mol por litro, né, de concentração, e eu vou adicionar 900 ml de água nessa solução. Tá? Primeira coisa, né? Qual que vai ser o volume final? Depois que eu pegar esses 100 ml e adicionar 900 ml de água, quanto que eu vou ter de volume no final de solução aqui, né, de NaCl? Então é só pegar o 100 mais 900, 1000 ml de solução de NaCl. Esse é o volume final, né, de solução. Observe que o volume aumentou 10 vezes, né, do início para o final. O volume aumentou 10 vezes, eu multipliquei por 10, ok? E a concentração, o que será que vai acontecer com ela? No slide anterior eu falei que se aumenta o volume, diminui a concentração. E é exatamente isso que acontece. Também vai variar 10 vezes, só que ao invés de aumentar 10 vezes, ela vai ser dividida 10 vezes, a concentração. Beleza? Então, enquanto aumenta o volume tantas vezes, a concentração divide pelas mesmas tantas vezes. Então, 1 dividido por 10, 0,1 mol por litro. É isso que acontece quando se faz uma diluição. Por meio da adição de água, por meio do aumento de volume da solução, a gente pode gerar uma diminuição da concentração. Isso é importante em laboratório, porque daí a gente faz uma solução bem concentrada e, de acordo com o que vai precisando no laboratório, a gente pode ir diluindo essa solução. Né? Eu preciso de uma solução 0,1 mol por litro. Então pega lá um pouquinho da solução 1 mol por litro e adiciona água até ela chegar nessa concentração. Que é isso. Sim. Então, olha outro exemplo. Eu tenho 200 ml de solução de cloreto de potássio com concentração 0,5 mol por litro. O que será que vai acontecer quando eu adicionar 800 ml de água? Então, a primeira coisa, né? Adicionou água, então o volume final vai ser o volume inicial mais o volume de água que foi adicionado. Então, novamente, 1000 ml. Observe que agora o volume aumentou 5 vezes, né? 200 vezes 5, 1000. Então, o volume aumentou 5 vezes. O que vai acontecer com a concentração? Vai diminuir, vai cair 5 vezes. Então, é só dividir a concentração por 5. 0,1 mol por litro. Bem facinho, galera. Diluição é de boa, né? Porque dá para pensar segundo essa proporção. É só você ver quanto aumentou o volume, pegar a concentração e dividir pelo mesmo valor, né?
Nesses dois exemplos, os números eram fáceis. Às vezes o número não é muito fácil de ver aqui, né? Às vezes a pessoa coloca uns números que não dá para saber quanto que está aumentando. Nesses casos, eu prefiro usar a fórmula da diluição. Olha que fórmula fácil. CI vezes VI é igual a CF vezes VF. Eu lembro muito do meu professor de Química da segunda série falando dessa fórmula, tá ligado? Por quê? Porque era justamente num bimestre que eu precisava tirar 10 em Química, senão eu ia provavelmente reprovar, tá ligado? É. Então, cara, eu lembro que eu estudei muito isso daqui, assim, daí eu aprendi muito bem. Prestava atenção no professor, né? Bom, então, o que significa cada uma dessas coisas? Está escrito aqui, ó. A concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Só toma cuidado que se você coloca na unidade mol por litro, aqui na concentração inicial, lá na concentração final também tem que estar em mol por litro. Se você coloca em grama por litro na concentração inicial, lá na concentração final vai também estar em grama por litro. Tem que estar na mesma unidade. Nada de jogar mol por litro de um lado e grama por litro do outro. Toda vez que você faz isso, eu ia falar eu ia falar que o Daniel chora no banho quando você faz. Quando alguém faz isso, o Daniel chora no banho. Mas, putz, sou eu que dou essa parte da matéria, né? Então, toda vez que você faz isso, que você joga mol por litro de um lado e grama por litro do outro, eu choro no banho. Entendeu? Então, não faça eu chorar no banho. Beleza? E uma coisa que é importante, o volume final é o volume que você tinha no início, né, o volume inicial, mais o volume de água que foi adicionado. Quer ver como é bem facinho isso daqui? Um químico necessita usar 50 ml de uma solução de NaOH, que é o hidróxido de sódio, 0,2 mol por litro. No estoque está disponível apenas um frasco contendo 2 litros de hidróxido de sódio, 2 mol por litro, aquoso, né? Então uma solução de hidróxido de sódio, 2 mol por litro, né? Eu tenho 2 litros dessa solução. Qual o volume da solução de soda cáustica, 2 mol por litro, que deve ser retirado do frasco para que se obtenha 50 ml de uma solução aquosa de NaOH, 0,2 mol por litro, por meio da adição de água, né? Por meio da diluição. Então, olha o que a gente tem de dado. A fórmula é essa, né? Sempre que, assim, primeira coisa, né? Como que eu sei que é um problema, um exercício de diluição? Porque está falando de adicionar água. Sempre que está adicionando água é uma diluição, tá bom? Olha os dados que a gente tem. A concentração inicial é 2 mol por litro. Como que eu sei que isso é inicial? Porque está no estoque. No estoque é aquilo que a gente tem no início da nossa operação. Eu quero saber qual que é o volume dessa solução que eu tenho que pegar lá no laboratório para produzir, 50 ml de solução com concentração 0,2 mol por litro. Né? E lembrando que o volume final é o volume inicial mais o volume de água. Então é só substituir os dados. 2 mol por litro vezes o volume inicial é igual a 0,2 mol por litro vezes o volume final, 50. Faz as contas, 5 ml. Ou seja, o cara tem que ir lá, a pessoa, né? Tem que ir lá pegar 5 ml desses 2 litros que ele tem, né? Ele só vai pegar 5 ml, né? E vai colocar dentro de um recipiente, dentro de um copinho. Né? Um copo, imagina que eu estou desenhando um copo aqui. Ó. Colocou 5 ml dentro de um copo. O que ele vai fazer depois? Vai completar esses 5 ml com água até chegar em 50 ml de solução. Ou seja, ele vai adicionar 45 ml de água e vai ter no final 50 ml de solução de NaOH. Beleza? É assim que resolve. Diluição é bem fácil. Normalmente é só aplicar a fórmula mesmo, tá? E já era. Aqui alguns exercícios para vocês praticarem, né? Não precisa fazer todos agora. Tentem fazer, pode tentar fazer agora assim, o número 1, né? O 2, assim, né? Vai tentando fazer, né? Depois, assim, a hora que você
tiver um tempo, vocês vão tentando fazer esses exercícios. E o último conteúdo de mistura de soluções aqui, né, que a apostila traz, né, tem outro que eu gostaria de dar, é a mistura de soluções de mesmo soluto. A nossa apostila não traz a mistura de soluções de solutos diferentes. Tá? Isso teria que ficar para uma outra aula. Né? Mas eu vou pegar o que a apostila está falando aqui, que é a mistura de soluções de mesmo soluto. Galera, essa parte da matéria aqui é uma fórmula também que resolve ela. Ó. C1 vezes V1 mais C2 vezes V2 igual a CF vezes VF. C1 é a concentração da primeira solução. V1 é o volume da primeira solução. C2 é a concentração da segunda solução e V2 é o volume da segunda solução. Então, olha só esse exercício da UEL. Misturam-se 200 ml de solução de hidróxido de potássio de concentração 5 gramas por litro, com 300 ml de solução de mesma base, ou seja, de mesmo soluto, com concentração 4 gramas por litro. Quero saber qual que é a concentração final dessa solução depois que eu misturar as duas. Então, olha os dados que a gente tem. Concentração da primeira, concentração da segunda, volume da primeira e volume da segunda. Observe que o volume final é a soma do volume da primeira com o volume da segunda. 200 mais 300. Legal, né? 500 ml é o volume final que você vai ter ali depois que misturar as duas soluções. Então vamos para as contas. Ó. É só substituir esses valores na fórmula e fazer as continhas. Fez a conta, 4,4 gramas por litro é a concentração final do hidróxido de potássio depois que misturar essas duas soluções. Então é bem facinho esse conteúdo aqui, porque é uma fórmula só e você resolve. Olha esse exemplo aqui, ó, mais visual, né? O que acontece se eu misturar 200 ml de NaOH 0,15 mol por litro com 100 ml de NaOH 0,30 mol por litro? Sabendo que o volume final vai ser de 300 ml. Qual que é a concentração final? É isso que tem que calcular nesse exercício aqui. Pode tentar fazer, né, esse daqui também. Qualquer coisa depois a gente discute na hora da live, beleza? Acho que é isso então, que mais? Por enquanto é isso. Né? Com isso a gente finaliza esse período meio trevoso assim, de diluição, de solução, de unidade de concentração, né? Uma coisa bem matemática, bastante cálculo. E tentem fazer esses exercícios. Né? Quando vocês tiverem um tempo a mais, vão tentando fazer. No mais, eu vou ficando por aqui. Fiquem na paz, aí, aproveitem o dia. Aproveitem aí para sei lá, para fazer o que vocês curtem aí, assistir uma aula. E é isso, galera. Falou, até a próxima.